Olá, meus amados, que prazer estar aqui e poder compartilhar com você uma palavra, sim, para este tempo. Sim, eu sou Cida Nicolau, aqui de Brasil. Eu sou coordenadora general de Las Torres Brasil 24/7 e também líder, junto com Cristina e outros, em la intercessão continental. Sim, e sei que esse tempo Deus está levantando uma intercessão poderosa em todos os lugares, e isto alegra muito nosso coração, porque sabemos que Deus, quando escuta nossa oração, hace algo sobrenatural em los cielos. Nós vamos ter as respostas em nossas nações. Sim? E eu quero compartilhar com você a palavra que Deus me deu para este ano 2022. Sim? Que Deus falou comigo dizendo que este ano é um ano decisivo. Ano decisivo para minha nação Brasil, que será um ano de eleições e estamos em um momento muito sensível na nação de Brasil e não podemos equivocar-nos agora. Decisivo para as nações da terra, se cambiarão governos e também se estabelecerão governos. Decisivo para a igreja, o tempo para posicionar-se e manifestar o reino de Deus e sua justiça em las esferas da sociedade. Tener discernimento de tempos, conhecimento e sabedoria para fazer as coisas. Decisivo para nós como pessoas, como líderes, vamos fazer história e influenciar e preparar uma geração, sim, para tudo que Deus tem para de agora para frente, sim. O Senhor também me traz que não é tempo de caminhar solo, de tomar decisões solo, mas sim dentro de um conselho. Nos unimos para escuchar a Deus e tomar conselho juntos. A palavra diz em Gênesis 1:26, hagamos el hombre a nuestra imagem e semelhança. Deus disse, hagamos. Luego, a palavra nos mostra que Deus não estava solo. Havia um conselho onde era tomada a decisão. Hagamos nuestra. Então, se Deus não estava solo para tomar as decisões, sim? Há uns 3 anos, o Senhor me deu que íamos a passar por uma grande transição de governo, de igreja e também a nível de persona, onde o Senhor não estaria preparando, nos estaria preparando para entrar em um novo tempo, assim como a sair do Egito. O Senhor teve uma transição da terra de esclavitud para a terra prometida. O Senhor teve que preparar seu povo para o novo. Aqueles que não entenderam, não conseguiram passar para esta transição. Se quantos morreram no deserto? Porque não conseguiram se transicionar. Deus não tinha uma promessa? Sim, Deus tinha uma promessa, pero alguns não conseguiram alcançar a promessa porque não conseguiram cambiar, não conseguiram entender o que Deus estava fazendo. Por isso, necessitamos compreender os tempos e nos preparar para tudo que Deus tem para fazer. Necessitamos cambiar nossa forma de pensar e de ver as coisas. A pandemia vino e nos mostrou quanto necessitamos cambiar para alinharmos com o verdadeiro propósito de Deus. Lo viejo não entra em lo nuevo, ¿sí? Então, se as coisas viejas têm que se quedar para que se comece lo nuevo, ¿sí? É necessário renovar-se. Deus necessita que nós nos renovemos em esse tempo. O Senhor necessita que sejamos renovados, preparados para este tempo que começa agora, em estes anos. ¿Sí? Estamos saindo de uma pandemia, onde Deus falou muito com nós, onde Deus trabalhou muito, cambiou muitas coisas e agora começa este tempo novo. Deus nos habla em Mateus 9:17 sobre o odre. Não se põe vino novo em odre viejo, ni echan vino nuevo em odres viejos. De outra maneira, os odres se rompem e o vino se derrama e se perde os odres. Mateus 9:17. Então, se nós temos que nos preparar como odres novos para receber o vinho novo. Estamos preparados para poner dentro de nós o que Deus tem agora para este tempo. ¿Sí? Senão, não vamos conseguir alcançar isto. ¿Sí? E para a preparação de um outro, são necessárias algumas coisas.
há um tempo para este preparo e deve ser respeitado, ¿sí? A preparação de el cuero, ¿sí? Tiene que pasar por el fuego y el humo, ¿sí? El fuego limpia. Entonces, el cuero pasa por fuego y por humo, ¿sí? El fuego limpia y el humo se da la elasticidad y la flexibilidad, madurez necesária. El humo en la Bíblia habla de incenso, habla de sacrifício em lo altar, entrega, renúncia, santificação, tem que ter sacrifício em lo altar, ¿sí? Este tempo, que sacrifício nós temos colocado em lo altar de Deus? Cada sacrifício, ¿sí? Então, Deus quer que nós vamos ao altar. Se assim como Abraão foi poner seu Isaac e dolor muito grande que vino sobre o coração de Abraão, pero ele recebeu muito de Deus. Deus lhe deu o que ele necessitava. ¿Sí? Deus preparou muitas botellas em esse tempo. Deus está levantando gente desconhecida, outros novos que deixaram ser preparados por Ele em este tempo. Muitos não são conhecidos, que vão agora apresentar-se, ¿sí? Como pessoas cheias de Deus, para dar este nuevo de Deus, ¿sí? Pero estão cheios de conhecimento, estas pessoas estão cheias de conhecimento de la revelação do Altíssimo, cheios de conhecimento de la vontade de Deus, ¿sí? Muitos que estão viejos não vão conseguir renovar-se. Então Deus está preparando outros novos, pessoas novas, não conhecidas, e vai começar a usá-las agora de uma maneira muito forte, ¿sí? Estes serão tremendamente usados por Deus, tanto na igreja como no governo. E os odres viejos que permitiram renovar-se em este momento, e há alguns que aún estão em processo de renovação, estarão listos para serem usados por Deus poderosamente. Sim, aqueles que deixaram ser renovados, os odres viejos, sim, que deixaram ser renovados, ¿sí? Como se realiza o processo de la renovação de um odre? Primeiro submerge o odre em água para que o cuero se ablande. Em segundo lugar, depois de ablandado, se deve engraxar bem com aceite de oliva e finalmente se deve cepillar bem com o cepillo para que salga toda a basura que se ha pegado al cuero. Então, se os odres viejos, ¿sí? Los que estão há muito tempo em la obra de Deus, temos que ser renovados por Deus. Permitir com que Deus venha nos mergulhar em la água para nos tornar bem ablandados e depois permitir que Deus venha nos ungir com seu aceite, ¿sí? Muito. E depois vamos permitir com que Deus venha arrancar de nós todo aquilo que vai nos impedir de avançar. Sim, temos que estar preparados. Isto vai trazer de novo a flexibilidade que nós necessitamos, sim, para continuar recebendo o vinho de Deus a cada dia. Amém? Então, este é o processo para que este odre esteja listo para receber o vinho novo que nos llenará, que lo llenará. E novamente tenha a flexibilidade necessária, a elasticidade para contener no novo a madurez necessária. Amém? Então, o odre e o vinho têm que estar em harmonia os dois. Assim, este odre poderá resistir a lo novo. O vinho habla de bendição, de doçura, de sabor perfeito, habla do Espírito Santo. Necessitamos levar esta presença de Deus ao mundo, a las esferas da sociedade. Deus quer gente cheia de seu Espírito para este novo tempo. Sí, las tradições, lo rancio de la religiosidade não entra em este novo tempo. Necessitamos renovar-nos. Em Ezequiel 47, a palavra
nos habla de la dependência de Deus, de la entrega. O Senhor lleva a profeta a las margens del rio e ele vê as águas que saem de debaixo do altar. E o Senhor lo põe em este rio e as águas chegam a los pés, logo chegam a las rodillas e chegam a las rodillas e luego a los lomos, e luego essas águas estão mais profundas e o profeta não pode mais caminhar e tem que nadar e necessitou soltar-se em las águas, teve que deixar-se levado por las águas deste rio. Em este tempo, o Senhor quer levar-nos a outra dimensão, donde necessitamos entendê-los não solo com nossa mente, sino também com nosso coração. Devemos permitir-lhe manifestar-se em nossa vida de uma maneira especial. Necessitamos levar dentro de nós outros a este novo de Deus que impactará em la oscuridade, donde prevalecerá la voluntade de Deus. Los reinos serão sacudidos, los impérios serão derrocados, los governos e las estruturas serão afetados. ¿Sí? Deus usará sua eclésia, que permitiu a renovação ser hecha, que permitiu a preparação. Los que permitiram estar preparados para este tempo, saberá lo que hacer. Los que confiam em el Senhor serão inquebrantáveis, como os montes de Sião permanecerão para sempre. Veremos, apesar de tantos temblores, de tanta irritação em el mundo, uma grande prosperidade que los que pertenecem a Cristo, grandes movimentos financeiros estão para acontecer, aperturas de portas para aqueles que entenderam o propósito. Sabe o que nós outros estamos esperando em esse tempo? Uma grande transferência de riqueza. Sempre quando Deus habla de um avivamento, há uma liberação sobrenatural. Então, como vai vir todo isto? Orando, buscando a Deus, se entregando em seu altar, se permitindo com que Ele venha nos renovar e entrar neste novo de Deus. Sim, vamos ter abalos financeiros em el mundo, pero não dependemos del mundo, e sim de Deus. Deus pode fazer seus filhos prosperar em la tierra de aflição, assim como esse com Isaac. Abramos poços, vamos plantar e cosechar. Deus hará uma grande diferença entre os que lo amam e os que não amam a Deus. Sim? Então, vamos buscar a Deus, vamos estar com Ele, vamos buscar de todo nosso coração, de toda nossa mente, com todas nossas forças. Sim? Ano decisivo para nossas vidas. Receba isto e em nome de Jesucristo, que Deus venha a hacer coisas que você não espera em este ano. Sim? Um abraço bem grande. Graça.